Quem diria que um dos diretores responsáveis por Debi Lloyd ia dirigir um drama como Green Book, o Guia? Pois é, Peter Farrelly, um dos irmãos responsáveis por filmes tão engraçados quanto de um certo humor pastelão e até mesmo politicamente incorreto, levou aos cinemas a história de dois homens que construíram uma amizade baseada na experiência que ambos tinham um com o outro. Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You in the Deep South, there's gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. I promise. Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. You will be interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your diction could use some finessing. But why you breaking my balls? Because you can do better, Mr. Balalanka. Dear Dolores. I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A letter. May I? Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you Was the easiest thing I have ever done. P.S. Kiss the kids. That's like clanging a cowbell at the end of Shostakovich's 7. That's good. It's perfect, Tony. Come on, get out now. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Anyone can sound like Beethoven. But your music, what you do, only you can do that. What do we do about the bones? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would have ate it anyway. Pick it up. O personagem do Viggo Mortensen é um italiano que vive nos Estados Unidos, repleto de preconceitos, repleto de limitações em relação à aceitação de outras pessoas ou não, principalmente de negros. E o personagem do Mahershala Ali é o negro, e que neste filme, para talvez a mensagem mais irônica que o diretor possa passar e que incomodou muita gente, é que neste filme o negro é o rico e culto, enquanto o branco é o bruto e ignorante. Algo que não é muito comum de ser visto no cinema, e justamente essa é a grande mensagem do filme, apesar de alguns problemas estruturais. O filme conta a história de um homem que precisa chegar de um ponto a outro do país, passando por diversas cidades, porque ele é um pianista excepcional, mas ele é negro. E ele precisava de alguém que não só o levasse, como cuidasse para que as situações permanecessem dentro do que a lei aceitava naquela época. E aí está o nome do filme, que se chama Green Book, porque se tratava de um livro de capa verde, no qual havia as cidades em que os negros podiam passar nos Estados Unidos sem que fossem ameaçados ou sem que sofressem qualquer tipo de violência. Eram as cidades amigáveis, entre aspas. E esse filme conta isso de uma forma tão sutil que eu confesso que fiquei um pouco incomodado com isso, porque eu acredito que a mensagem poderia ter sido um pouco mais contundente. O personagem do Viggo Mortensen, que apesar do sotaque muitas vezes ser um tanto quanto forçado e muitas vezes sumir no meio do filme, ele tem uma construção muito interessante. Ele é o protagonista do filme, enquanto o personagem do Mahershala Ali, que na verdade é sobre quem a história gira, é o coadjuvante. E aí que está o meu problema com esse filme também, o problema estrutural. Porque o personagem do Mahershala Ali é o coadjuvante. A história gira em torno dele, é ele que precisa de alguém, é ele que passa pelos principais problemas.
A resposta tá porque é o personagem do Viggo Mortensen que tem o grande aprendizado de deixar de ser preconceituoso e racista, algo que ele é no começo do filme, e passar a aceitar alguém. Como se não bastasse, o personagem do Mahershala Ali é homossexual, algo que nem sequer podia ser falado naquela época e que ele passou por alguns perrengues bastante difíceis. Outro fator que também me incomoda nesse filme é que assim que ele foi lançado, o herdeiro do personagem do Mahershala Ali, que afinal essa história é baseada em pessoas que de fato existiram, os herdeiros disseram que não foi nada disso que aconteceu, que essa amizade nunca existiu e que até aí tudo bem, porque é a famosa liberdade poética que o cinema tem para construir seus filmes. Porém, o Peter Farrelly, ele fez um filme no qual o racismo fica institucionalizado. Apesar de algumas cenas bastante emocionantes do filme, a gente vê a situação sob o ponto de vista de um personagem branco, mesmo que a história gire em torno de um personagem negro. E esse filme ganhou o Oscar de melhor filme. Então, assim, depois desse filme chegar ao Parasita e ganhar o Oscar de melhor filme, a gente vê como realmente os votantes lá da academia precisaram se adaptar a uma realidade que, pelo amor de Deus, é bem parecido com Conduzindo Miss Daisy lá, que o Morgan Freeman e a Jessica Tandy tinham no filme de 89, e que o Morgan Freeman era o personagem principal, mas ele era negro, então ao mesmo tempo ele se tornava secundário. É a mesma coisa que aconteceu no Histórias Cruzadas, com a história sendo contada sob o ponto de vista de uma mulher branca, que é o caso da Emma Stone, mesmo que a personagem principal seja Viola Davis. Esse tipo de filme é muito perigoso hoje em dia porque ele mostra como a indústria cinematográfica de Hollywood ainda não mudou, ainda não encontrou a real mudança dentro de sua instituição, dentro de seus próprios estúdios. E o fato de atores, tudo bem que o Mahershala Ali faz um trabalho excepcional nesse filme, o Mahershala Ali ele é dotado de um talento muito grande por conta da sutileza com a qual ele constrói esses personagens. E essas diferenças ficam muito claras de um filme para o outro. E aqui ele está excepcional como o seu personagem anterior em Moonlight, só que bem diferente um do outro, e é aí que está o talento dele. O Viggo Mortensen, que é um ator excepcional também, aqui está um tanto quanto caricato. Apesar dele conseguir passar a verdade de seu personagem através de sua interpretação, o seu sotaque para mim foi o problema, porque ele para mim não conseguiu captar. Ele mais parecia uma imitação de um italiano que vive nos Estados Unidos do que de fato alguém que estava ali. Então assim, para mim existe um choque entre os dois personagens que não conversam tanto, além de todos os problemas que eu apontei. Então, Green Book é um filme que merece ser visto justamente porque ele levanta esse tipo de discussão. Não porque ele acerta, mas porque ele erra. E ele erra de uma forma muito perigosa, que já passou da hora de mudar faz muito tempo e que infelizmente ainda encontram filmes como esse para serem considerados vencedores de Oscar. E qual a importância do Oscar? É o que ele representa para a indústria cinematográfica. Então, enquanto a mudança não vier, não ocorrer, o cinema não vai mudar. Enquanto não houver mudança no roteiro, no diretor, na forma com a qual os atores são levados ao protagonismo ou não, os filmes não vão mudar. E eles precisam mudar. Essa é a minha recomendação sobre Green Book. O guia, fiz uma resenha sobre ele no meu blog, o Cinema Projetor, tem link aqui na descrição. Confere lá e fala para mim o que você achou do filme.